Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite também a quem está acompanhando a gente pelo Hangout do Portal Controvérsias. Está começando a segunda sabatina sobre mobilidade urbana com os candidatos a prefeito de Blumenau, agora recebendo o candidato Jean Kuhlmann do PSD. Essa sabatina terá 1 hora de duração. O candidato terá 3 minutos para fazer suas considerações iniciais. Depois, haverão as perguntas das entidades participantes. Quem quiser fazer pergunta na plateia, é só fazer a solicitação com o Thiago do aqui à direita, que ele irá atender, vai colocar aqui na frente, e também pode ser feito perguntas pela internet através da seção de comentários do YouTube, que vai passar por materiais também da BC Ciclovias para fazer a pergunta. As perguntas vão ser feitas a partir de agora, serão mais ou menos 2, 3 minutos para o candidato a responder, sem o número exato, mas apenas para oportunizar que todo mundo possa participar. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. O senhor tem 3 minutos para fazer suas considerações iniciais a respeito da propostas para a mobilidade urbana de Blumenau. Boa noite a todos, boa noite a todas. 3 minutos para me apresentar, eu já tenho que falar direto de mobilidade. Pode falar direto de mobilidade, para você apresentar, falar mais. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Acho que é uma questão de... primeiro, dar uma boa noite a todos vocês. Eu sou formado em administração de empresas, pós-graduado em administração pública, estudei aqui na FURB, já no meu 2º grau na ETEV, depois fiz a minha faculdade aqui de administração e após aqui na FURB, então conheço bem a nossa universidade e acredito que a questão da mobilidade urbana ela tem grandes desafios a serem superados pelo próximo gestor. E o próximo prefeito vai ter que ter uma visão de mobilidade não apenas no sentido local ou no sentido municipal, mas o próximo prefeito vai ter que ter uma visão de mobilidade, fortalecendo os modais alternativos, mas de uma visão regional. Nós não podemos mais conceber que a gente vai projetar a nossa cidade de Blumenau se preocupando apenas com a ligação entre bairros da nossa cidade. Nós temos que sim ter uma preocupação muito forte na questão do transporte, dos modais alternativos, seja bicicleta, seja a questão do ônibus, seja todos os tipos de alternativas, tanto internamente no nosso município, mas também ligando Blumenau a Indaial, Blumenau a Timbó, Blumenau a Gaspar, para que a gente possa ter um planejamento regional e metropolitano. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que ter muito claro qual é a visão de crescimento da nossa cidade. Para que a gente possa planejar, no meu entendimento, a mobilidade de forma adequada, nós primeiro temos que ter claro na nossa mente qual é a visão que nós temos de Blumenau no futuro. E qual é a visão que eu, candidato Jean Kuhlmann, tenho de Blumenau para o futuro. E tudo aquilo que eu vou falar vai ser baseado nessa minha visão. Eu entendo, quando eu der os 3 minutos, 50 segundos já, então, eu entendo que Blumenau, a longo prazo, quando Blumenau chegar nos seus 500, 700 mil habitantes, Blumenau vai ter que se tornar um grande centro de excelência em prestação de serviços. Blumenau não vai mais ser uma cidade fortemente industrial, mas Blumenau, a tendência dela é ser uma cidade cada vez mais prestadora de serviço, de comércio e de empresas com valor agregado, de base tecnológica. E quando nós temos uma cidade que ela se torna um polo regional de prestação de serviço, é fundamental que haja agilidade e mobilidade entre os municípios vizinhos e a nossa cidade. É por isso que eu defendo que o planejamento do município deve contemplar a ligação entre os bairros, mas também deve ter uma visão entre municípios. Por isso que eu entendo que quando nós falamos na questão de planejamento, nós não podemos apenas pensar na criação de um Instituto de Planejamento Urbano de Blumenau. Nós temos que pensar na criação de um Instituto de Planejamento Metropolitano, porque nós temos que ter uma visão de longo prazo e uma visão de ligação dos municípios. É essa a minha visão, e é dentro desse aspecto que eu entendo que qualquer coisa deve ser concebida com relação à mobilidade.
Certo, então vou começar as perguntas, passando por Raia Belli, do Instituto do IAB de Santa Catarina. Faça a primeira pergunta. Boa noite, Jean. Gostaria primeiramente de agradecer a sua disponibilidade em participar desse debate. Mais uma vez, parabenizar a ABC pela atitude de promover esse debate com as entidades mais técnicas, né, com um tema muito importante que é a mobilidade urbana. Você colocou no seu discurso inicial a questão da mobilidade e dos sistemas de transporte. Hoje nós temos um sistema extremamente voltado para o automóvel e iniciou-se agora uma tentativa, né, de reabilitar o transporte coletivo, né, com a criação dos corredores de ônibus. Qual é a sua visão para o futuro do Blumenau, a solução, né, para o sistema de transporte e para a mobilidade urbana na cidade de Blumenau, com o cenário que a gente tem hoje de cada vez aumento maior do número de carros, cada vez a cidade ficando mais impessoal, mais desumana e mais com o automóvel como foco? Esses dias eu li uma frase na internet, não me lembro quem é que era o autor dessa frase, dizia o seguinte: país desenvolvido, né, não é onde a pessoa que tem poder aquisitivo consegue comprar um carro, mas sim onde a pessoa que tem poder aquisitivo anda de transporte público. Esse é um país desenvolvido. Então, o que eu quero dizer quando eu digo essa frase para vocês? Que por mais, e assim, eu tenho consciência e eu sei que para desenvolvimento da cidade é fundamental fazer as obras estruturantes no trânsito. É fundamental pegar a Via Expressa e prolongar ela até Massaranduba. É fundamental fazer com que a ponte do Badenfurt não seja vista apenas como uma ligação de um lado do rio com o outro, mas sim que ela faz parte de um contexto de uma ligação do Garcia até a BR-470. Entender que a ponte do centro é uma nova ligação para levar pela região da Silvano Cândido até a BR-470. Entender que é importante fazer e cobrar do governo do estado a ligação Blumenau-Guabiruba, que é importante fazer o prolongamento da Humberto de Campos, que é importante fazer obras estruturantes nesse sentido, viadutos, pontes. Eu tenho consciência da importância disso, mas eu tenho consciência de uma outra questão, que eu acho que, como a nossa cidade, a nossa região, tem um poder aquisitivo muito alto e uma renda per capita alta, as pessoas sempre vão comprar carro e vão ter cada vez mais carros andando na rua. Então, por mais que você faça obra de infraestrutura, você nunca vai conseguir resolver totalmente o problema dos veículos. Então, como é que você vai fazer para resolver o problema das pessoas? Como é que você vai fazer para garantir para as pessoas que elas têm mobilidade? É investindo no transporte público e na questão dos transportes alternativos. É permitindo com que a pessoa possa usar a bicicleta, é permitindo com que haja os corredores de ônibus para que o transporte público seja confiável. É desta forma que eu vejo a mobilidade. É desta forma que eu vejo que a gente vai solucionar. Não digo solucionar, porque sempre a gente vai precisar de mais investimento. Mas é desta forma que a gente vai criar um transporte confiável e vai fazer com que as pessoas deixem de usar o carro para terem vontade de usar ou a bicicleta ou o transporte público. O prefeito tem a responsabilidade, primeiro, de garantir um transporte público confiável. Por isso nós temos que ampliar os corredores de ônibus. Nós temos que levá-los para os outros bairros. Nós temos que fazer a ligação deles com os nossos terminais urbanos. E temos que fazer a ligação das ciclovias. Então é dentro dessa visão que eu entendo que a gente tem que trabalhar a mobilidade. Repito, é fundamental o desenvolvimento
de obras estruturantes. Para isso tem o financiamento do BID, tem uma série de questões. Agora, jamais o prefeito pode esquecer que em toda obra ele tem que prever de forma privilegiada o transporte coletivo e o uso dos alternativos. Daí, com isso, você consegue garantir o desenvolvimento. Você consegue incentivar as pessoas a usar menos o carro. E aí você consegue ter um transporte confiável. Onde, se a pessoa... E eu penso assim, se eu tenho um transporte coletivo confiável e eu tenho um transporte que eu consigo chegar na hora certa, bom, e eu tenho os carros onde eu não tenho certeza se eu chego na hora certa, se eu quero ir de carro por causa do conforto, é um risco que eu estou correndo. Mas o importante é que o transporte público, eu tenho certeza de que usando o transporte público, eu vou chegar na hora certa. Então, o prefeito tem que privilegiar isso acima de tudo, no meu entendimento. A sua pergunta agora é do Thiago Dove, presidente da BC Ciclovias. Jean, boa noite novamente, né? Agora mais oficial aqui. Tu estás se apresentando nessa eleição como candidato da continuidade, né? O nome da tua eleição para seguir em frente, né? Ok, então, assim, a BC Ciclovias, ela tem uma crítica em relação ao que o atual governo vem fazendo quanto à questão das ciclovias e até, de certa forma, também uma falta de diálogo com as entidades que estão preocupadas com o tema, né? E eu quero saber de ti se como que no teu governo isso irá mudar, se isso vai mudar, né? E qual é a tua visão sobre a bicicleta real? Assim, o que tu espera da bicicleta? Tu fala em transportes alternativos, só que a gente acredita que Blumenau tem um potencial enorme. É só tu ver fotos da década de 50, 60, as pessoas saindo da companhia aérea, da Casting, muitas pessoas de Blumenau sempre usaram a bicicleta, ela veio sendo deixada de lado nos últimos anos aí por causa do império do automóvel, e o transporte coletivo também, de certa forma, também solucionou vários problemas, né? Mas eu quero saber de ti a tua visão sobre a bicicleta e o que tu vai mudar em relação ao foco que a atual gestão tem fazendo as ciclovias, as ciclofaixas e por aí vai. Bom, primeiro deixar claro para vocês uma questão. Se for para dizer que é da continuação ou da continuidade de uma cidade que foi considerada a melhor cidade do estado, uma cidade que se recuperou de catástrofe enchente, eu tenho muito orgulho de ser a continuidade. Diferente daqueles que ficaram 6 anos no governo e que depois que passaram para o segundo turno decidiram sair do governo. Porque a ética faz isso no segundo turno e não existe no primeiro. Então, eu só quero aqui fazer essa colocação, porque eu acho que os 2 candidatos são da base do governo, os 2 candidatos tinham função e os 2 candidatos representavam o mesmo governo. A diferença é que um tem coragem de assumir, o outro só utiliza o benefício. Então, eu quero dizer para vocês como é que eu entendo as questões nesse aspecto. Primeiro, meu pai, quando eu trabalhava de mecânico na Casa Americana, que é lá onde hoje é a Casas Bahia, antiga Universal Veículos, né? Acho que foi Universal Veículos. Ele saía da rua 1º de janeiro todo dia de bicicleta e ia até a rua 15 trabalhar. Fazia esse ida e volta todo dia. Por que eu acho que as pessoas, e aí não é um conhecimento técnico, não é um conhecimento científico, mas é mais empírico mesmo, por que eu acho que as pessoas deixaram de usar a bicicleta? Por uma questão de comodidade, por uma questão de conforto, mas também por uma questão de insegurança. Né? Hoje você vai pegar e andar de bicicleta lá, na 2 de setembro, até agora tá ficando legal, mas pega a 2 de setembro há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Né? Vai andar de bicicleta aqui na frente. Sei lá, não existe essa condição. Então é a própria falta de segurança. Então a bicicleta ela é fundamental para vários aspectos. A questão da saúde,
Se eu contar só o que a gente pode economizar de recurso público, se as pessoas começarem a usar a bicicleta porque elas não vão ficar mais tanto doentes, porque melhora a saúde das pessoas, já vale a pena o investimento. Porque você está fazendo saúde preventiva com o uso da bicicleta. Então, a bicicleta ela tem um papel fundamental. Agora, enquanto membro, enquanto responsável do poder público, eu não posso exigir que as pessoas usem bicicleta ou pedir para elas usarem bicicleta se o poder público não dá a condição para que ela faça isso com segurança. Então, a bicicleta tem um papel fundamental e nós temos que garantir isso com segurança. E a minha visão é a visão do diálogo, é a visão de fazer as coisas de forma concreta. Vocês não vão me ver aqui prometendo algo que não possa ser cumprido. Eu tenho um hábito, eu sou muito pragmático, eu sou administrativo nas minhas decisões. Eu penso e de que forma dá para resolver, tem como resolver, eu assumo compromisso. Se eu vejo que não tem como resolver, e se for para dizer que eu vou assumir um compromisso só para ganhar a eleição, eu prefiro perder. Porque eu sei que depois da eleição eu vou ser cobrado. E eu não quero depois passar por mentiroso. Então, eu tenho muito isso. E algumas pessoas acham isso legal, outras não acham. Mas é a minha visão das questões. Então, como é que eu entendo que o prefeito tem que agir? E aí é uma questão pessoal minha. Eu me criei em associação de moradores, eu me criei politicamente através do orçamento participativo, eu me criei nas lutas da nossa cidade, nas lutas da universidade, e eu entendo que o prefeito tem que, acima de tudo, saber ouvir as pessoas, saber dialogar, saber conversar. E dentro do ouvir, dentro do dialogar, ele tem que buscar soluções. Então, eu entendo que isso é uma questão pessoal de cada ser humano. A minha visão é do diálogo. Tanto é que uma das principais propostas minhas do plano de governo é criar os conselhos de bairro, para que a comunidade do bairro possa dizer o que o prefeito tem que fazer no bairro. Da mesma forma, eu pretendo fortalecer os conselhos municipais. Então, e vou dar um exemplo para vocês como é que a gente fazia. Quando eu era vereador, eu ficava indignado, porque toda a vida um vereador fazia um projeto de lei para alterar o plano diretor. Eu achava aquilo um absurdo, porque o vereador não tinha conhecimento técnico para mudar o plano diretor. E ele fazia pedido, muitas vezes, de uma construtora aqui, de uma outra construtora ali, de um amigo aqui, então eu vou mudar de zona tal para área tal, e vou fazer. Como vereador, eu fiz uma lei obrigando que todas as alterações do plano diretor do município tivessem a aprovação do Conselho Municipal de Planejamento Urbano. Ponto. Com isso, acabou uma série de problemas que aconteciam no âmbito da Câmara Municipal. E aí, por quê? Porque eu entendo que a questão técnica tem que ser discutida por quem é técnico. Qual é a melhor forma de fazer? Tem que ter uma discussão técnica do processo. Então, eu entendo que o prefeito tem que ouvir, mas que ele, no ouvir, ele tem que remeter aos técnicos, para que os técnicos digam qual é a forma mais correta de buscar aquela solução do que ele ouviu. E aí sim, o prefeito toma a decisão política de fazer ou não fazer. Mas sempre numa colocação técnica. A sua pergunta agora para o Rael, do IAB Santa Catarina. Eu vou continuar mais ou menos na linha que a gente estava conversando, da questão que o Jean colocou, da questão do transporte público, que é uma questão de segurança. Eu coloco uma outra questão muito importante para o transporte público, que é a questão custo. A gente não pode deixar de lado nunca essa questão do custo do transporte público. Então, a gente vê hoje que muitas pessoas estão optando por se deslocar de moto ou de carro, usando seu veículo próprio, não somente por uma questão de comodidade e de segurança, e sim por uma questão de custo. A gente
gostaria de saber do senhor qual é a posição em relação ao consórcio SIGA e ao sistema de transporte público em relação a essa questão do custo. Como é que a gente poderia estudar uma possibilidade de melhorar essa relação para a população? Só complemento também, pergunto, né, nesse sentido do preço do transporte, se eu considero o valor de R$ 2,90 hoje condizente com o serviço praticado, e se a solução que algumas cidades adotaram, que faz um subsídio ao transporte coletivo para baixar a passagem, como Curitiba, seria uma alternativa viável e numerável. Bom, primeiro a questão do valor, né? Quanto menor, melhor. Eu parto desse princípio, né? Eu queria que fosse R$1. Esse é o meu desejo. Quanto é que tu acha que devia ser? Eu acho que devia ser R$1. Porque daí todo mundo deixava o carro na garagem e andava de ônibus. Bom, é essa a visão. Agora, vamos lá. Volta para a questão da administrativa. O sistema tem que se pagar. E depois, no final, eu vou falar a tua colocação. Nós temos um sistema onde eu entendo que hoje ele tem que se pagar. Quanto mais usuários tiver, mais diluído fica o valor da passagem entre os usuários. E com isso, menos você precisa aumentar o valor da passagem. Isso é uma questão pacífica. Só que o problema é o seguinte: como é que você vai fazer com que o usuário entre no processo enquanto que a passagem ainda está cara? Então fica aquela história de que nasceu primeiro, foi o ovo ou foi a galinha. E esse é um grande problema. Então eu entendo que nós temos que fazer o transporte ser confiável, nós temos que fazer a infraestrutura urbana para permitir que ele realmente seja atrativo, e nós temos que fazer o máximo de esforço possível para evitar os aumentos abusivos. Evitar fazer com que no máximo aumente o que tem de inflação. Essa é a visão que eu tenho. E aí, eu entendo que no consórcio SIGA deve haver uma auditoria para que a gente possa avaliar algumas questões de custos internos. Redimensionar alguns custos, algumas questões da própria operação que estão na planilha, para que a gente possa verificar se o valor praticado realmente é um valor condizente ou não. Porque nós temos que avaliar tudo que a planilha paga. É justo pagar? E aí tirar tudo aquilo que a sociedade entende que não é justo. E quem tem que fazer essa avaliação é o Conselho Municipal de Trânsito, que faz a avaliação agora do preço da passagem também. Então, este conselho, que é formado por várias entidades, é que tem que fazer essa avaliação. E o prefeito é que tem que conduzir o processo. Então, eu entendo que tem que ser feita essa avaliação para tentar desonerar ao máximo as questões que estão embutidas na passagem. E aí, caso você não consiga desonerar a passagem, caso você não consiga evitar o aumento, aí tem que se estudar sim uma forma de subsídio temporário, não permanente, para que você possa fazer mais pessoas entrar no sistema. E a partir do momento que mais pessoas entraram no sistema, você gradativamente retira o subsídio. Por quê? Porque quando eu estou dando subsídio, eu estou tirando recurso de outras áreas do município. Da saúde, da educação, de investimento em infraestrutura urbana. Então eu não posso tornar isso uma política permanente. Eu tenho que tornar isso uma política de atração de usuários ao sistema. E a partir do momento que o sistema conseguiu completar um bom número de usuários, eu tenho que retirar isso do sistema para não onerar o restante da carga tributária do município. É essa a visão que eu tenho do processo. Tem alguém da plateia? Então, eu queria estar acompanhando aqui. Depois o Christian.
Boa noite. Sim. Bem, como tem que se apresentar, boa noite a todos. Eu sou professora da FURB, integrante do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais, que é o nosso núcleo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Bem, pegando o gancho a várias colocações que você fez sobre a proposta de mobilidade, eu tenho várias perguntas. Daí eu acho que eu vou fazer várias numa só, as constatações. Só se eu dividir. Bem, você comentou o meu questionamento, os terminais urbanos, de eles terem essa possibilidade de ser intermodais. Você colocou a importância de trabalhar com a questão regional, que eu defendo essa questão. Então, eu pergunto qual é a tua visão no sentido desses terminais, de ter essa intermodalidade com estacionamentos públicos para incentivar o uso de veículos, de transporte coletivo, deixando o veículo, deixando a sua bicicleta, então ter essa intermodalidade. E até se é possível resgatar em alguns terminais a possibilidade de outras modalidades além da bicicleta e do veículo, essa intermodalidade, como o transporte fluvial. Bem, com isso, pensando nos terminais, você também comentou de que é impossível atender a infraestrutura necessária para garantir uma boa mobilidade para a cidade com tantas obras. Sempre vai precisar cada vez mais obras. Não, talvez essa palavra, sempre tem que fazer mais obras. A gente nunca vai conseguir atender o ideal. Tudo precisa ser feito. Entendi isso. Aí eu vejo... Eu consigo chegar de forma mais rápida. Sim. À necessidade. Eu entendi isso, mas eu vejo que para a questão da mobilidade é necessário isso. Eu concordo com você. Mas, além disso, a gente tem que também discutir a questão do uso do solo. Então, para a gente atender, se a gente está sempre trabalhando nessa questão de atender as obras suficientes para atender a mobilidade, a gente também tem que dar a infraestrutura nos bairros para pensar a cidade numa forma de descentralização, e não sempre a cidade ser centralizada. Então, você trabalha com uma política do não transporte. Se cada bairro tiver uma infraestrutura, tiver a questão da social, que é a educação, áreas de lazer, ele não precisa se deslocar tanto se ele tiver o comércio e todos os equipamentos públicos na sua região. Então, daí também estaria resolvendo, ele não precisa se deslocar tanto, porque ele tem isso, seria as centralidades, novos bairros. Então, como você pensa, daí falando do uso do solo, se você, na questão do plano diretor, como que é a revisão do plano diretor, ele é atual, mas o estatuto define uma revisão a cada 10 anos, e até, já acabou meu tempo, e falando do plano diretor, você comentou que todas as alterações do plano diretor passam no conselho. Tudo bem que passa no conselho, mas pelo estatuto ele defende que qualquer alteração tem que ser discutida com a comunidade, em audiência pública. Então, isso, hoje, esse trâmite de só ser aprovado no conselho, a gente vê que tem que discutir esse debate com a sociedade também. Então, como você vê essa prática que está acontecendo hoje, se isso vai ter alteração ou não, e se tem uma proposta de revisar ou de fazer esse estudo mais amplo na questão do uso do solo, que seria uma revisão do plano diretor. Pelo menos 3 ali. Eu vou... Até porque vai ter que, durante a resposta, vamos ter que conversar, fazendo um ping-pong aqui, professora. Né? Mas deixa eu dizer assim, a minha colocação com relação à alteração do plano diretor, essas questões como vereador, isso foi antes do Estatuto da Cidade. Né? Então, na minha época, quando eu era vereador, o vereador fazia alteração lá do jeito que queria, estava tudo certo. Então, o que a gente acabou foi isso. Né? Aquela questão de a Câmara fazer por si só, sem precisar ouvir ninguém. Então, a gente fez uma lei dizendo que tem que passar por um grupo técnico, que era o Conselho Municipal de Planejamento Urbano. Obviamente que hoje a visão é totalmente diferente. Hoje, qualquer ação, qualquer empreendimento tem que ter o estudo de impacto de vizinhança, tem que ter uma série de questões, e qualquer alteração
do plano diretor, no meu entendimento, tem que passar por audiência pública, para ouvir a sociedade. Porque eu não posso mexer na vida das pessoas sem ouvir o que as pessoas pensam. Apesar de que muitas vezes a audiência pública ela acaba se tornando apenas um instrumento teórico e que na prática, às vezes, acaba não tendo a participação da população. Mas aí o gestor tem que dar um jeito de fazer a população participar, certo? Aí é um problema do que acontece, não é um problema de forma, de conteúdo, mas a forma eu acho correta. Tem que haver a participação da sociedade em qualquer alteração. Mas vamos lá, vamos começar pelo princípio da pergunta. Os terminais urbanos, a questão da intermodalidade. Eu defendo que nos terminais urbanos do município, nós vamos fazer mais um terminal de ônibus na Itopava Central e mais um na Água Verde, com recurso já previsto pelo BID, que haja a ligação dos ônibus que vêm de outros municípios para esses terminais. E que daí esses terminais vão fazer a ligação interna na cidade. Assim como eu também defendo que haja nos terminais urbanos a questão de locais para quem quer chegar de bicicleta, para quem quer chegar de carro, para quem quer chegar de moto, estaciona e usa o transporte coletivo. Eu defendo isso, porque eu entendo, quando eu estava em Paris, tinha um negócio de metrô, tinha isso. Chegava no metrô, todo mundo chegava de carro, estacionava lá, era um estacionamento gigante, mas cada um tinha, gente vinha de bicicleta, a gente vinha de carro, já entrava ali, já pegava a passagem do metrô, entrava, fazia o que queria fazer na cidade e voltava do metrô para lá, à noite pegava o carro e ia para casa. Então eu defendo isso. Eu achei que muito, lá é que eu vi que o negócio funciona. Então essa questão eu acho importante. Assim como eu também acho importante que, por exemplo, a pessoa vai sair do terminal lá da Itopava Central, ele mora lá na Erich Bells, ele chega na Itopava Central de carro, pega o ônibus, ele vai até o terminal do Garcia, e lá no terminal do Garcia, que ele tem que ir na Rua da Glória, ele pode pegar uma bicicleta, alugar uma bicicleta, ir de bicicleta até o compromisso dele, voltar para o terminal com a própria bicicleta, que ele alugou, e fazer até de novo lá no negócio central de ônibus, ir lá pegar o carro dele e voltar para casa. Eu acho que tem que ter essa questão, não só de chegada ao terminal, mas também de saída do terminal para fazer o seu compromisso. O cara vem até o terminal de ônibus da Proeb e ele precisa participar em algum evento na Vila Germânica. Pode ir de bicicleta até lá e volta. Então, eu defendo isso. A questão fluvial é uma questão que eu não tenho um discernimento correto, porque eu não cheguei a me aprofundar nesse estudo por causa da questão do rio Itajaí, que ele não tem uma navegabilidade ainda bem definida. O investimento para isso é muito alto. Então tem muita coisa para ser investida, e aí eu não tenho isso. Se eu estivesse falando, eu estaria falando sem conhecimento aprofundado de causa, e se alguém tiver, até eu gostaria que me passasse. Essa questão do rio Itajaí, de que forma a gente pode usar. Mas a questão do uso do solo e a descentralização, eu entendo primeiro, nós temos que fazer uma reavaliação de todo o plano diretor do município. Eu defendo isso. E nós temos que iniciar o processo no ano que vem. A gente vai fazer a reorganização interna da gestão do município, mas eu entendo que a gente tem que iniciar o processo em 2014 e fazer uma reavaliação do plano diretor. Justamente pensando na questão da mobilidade, pensando na questão de habitação, pensando numa série de situações e pensando no desenvolvimento dos bairros com vida própria, para justamente evitar muitas vezes o deslocamento, permitir com que haja alternativa de vida nos bairros sem a necessidade de grandes deslocamentos. E também eu defendo a descentralização de alguns serviços. Por exemplo, a questão da criação do centro administrativo do município na região norte, lá onde hoje é o terreno da antigo aterro sanitário, fazer lá o novo centro administrativo do município, permitindo
lá a questão dos serviços da prefeitura, das secretarias do município, desconcentrando muitos serviços que hoje acontecem aqui no centro. E que, por isso, também gera um congestionamento. Tá? Consegui responder toda a pergunta? Só a questão do rio, até eu gostaria de, se alguém tiver um discernimento claro sobre esse aspecto, sim, até ali, mas o restante, não. Turístico. Teria que fazer uma marinha e tal, mas legal. Até tirar a pedra da fome. Agora, o professor Cristian, do curso de arquitetura da FURB. Boa noite a todos, obrigado, senhor, pela presença e pelo debate de hoje. Eu queria fazer duas perguntas totalmente distintas, mas rápidas. Uma, diferentes. O que tu pretende fazer em relação à integração territorial da cidade formal e informal, as periferias, da reorganização das favelas, regularização, criação de conselhos nessas áreas, envolver a universidade para planejar essas áreas, e falar um pouco sobre a ponte do centro, né, que eu acho que é uma polêmica. Houve um concurso nacional organizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, houve um vencedor, tem um recurso assegurado, e há uma proposta do outro candidato de alterar o local dessa ponte. Então, eu queria que falasse rapidamente, claro, sobre os critérios principais e a situação principal da ponte, para a gente poder entender um pouco melhor essa situação. O pessoal que assistiu a TV Com, a gente sabe que o último debate plantou bastante no coisa, eu consegui resumir bastante essa resposta, porque a gente sabe porque a ponte foi longo, né? Me perdoe, mas não dá para resumir essa questão. Essa é uma questão que tem que ser discutida com muita seriedade, muita profundidade. Regularização das áreas irregulares na nossa cidade, né? 40% da cidade, mais ou menos 500 ruas de placa amarela. Entendo que existe uma questão legal que segue os padrões, né, a serem regularizadas, e em cada área criar um grupo formado por representantes da comunidade, por pessoas técnicas que não sejam do poder público e por pessoas do poder público. O que eu quero te dizer nesse sentido? Comunidade, teoricamente, universidade, pode ser, e prefeitura, onde se cria uma metodologia e um trabalho em cada área. Porque hoje a prefeitura não tem mão de obra suficiente para tocar o processo de regularização de todas as áreas. E aí o que acontece? Como é muita coisa, acaba ficando tudo naquela vala comum e não anda nada. Então, nós temos que ter uma condição de ter, ao mesmo tempo que existe uma padronização, existe uma questão legal da regularização, mas nós temos que ter grupos de trabalhos para cada localidade, com o envolvimento da comunidade, com o envolvimento da universidade e com o envolvimento do poder público local. E aí criar grupos de trabalho com metas, com objetivos, com prazos, cada grupo de trabalho, e fazendo ações conjuntas. E nós temos que enfrentar esse desafio. Vamos resolver tudo em 4 anos? Óbvio que não. Porque tem áreas e áreas. Uma área daqui a pouco depende da questão de herdeiro, outra área não depende mais, uma área depende disso, aí chega lá no registro de imóveis, o tratamento é diferente. Mas o que tem que ser feito? Tem que ser organizado e ordenado. Para que se uma área possa ser resolvida em 4 anos, beleza, a outra vai levar 5, a outra vai levar 8, a outra vai levar 10, a outra só vai começar quando terminar a primeira, mas que se tenha um cronograma de execução do processo, que hoje, no meu entendimento, é a grande dificuldade que existe. Então, tem que haver essa organização. Bom, ponte. Agora, 3 minutos não dá. Ponte. Quero dizer para vocês que eu era, dentro da prefeitura, eu questionava o prefeito, questionava o Alfredo, né, sobre a localização da ponte. E eu sempre, num conhecimento mais empírico, um conhecimento mais popular,
Eu sempre defendi que a ponte fosse ali na Rua das Palmeiras. Eu achava que tinha que ser ali. E aí fui conversando e fui chegando lá nos técnicos, eu dizia, olha, gente, eu defendo isso. Agora, por favor, me expliquem por que a decisão técnica foi aqui, na Rodolfo Fraga com a Rua Chile. Me convençam, porque eu quero entender. E eles me convenceram. Me mostraram que a ponte não pode ser ali na questão da Rua das Palmeiras, por uma série de argumentos. Né? E aí existem vários argumentos. Existe a questão de que, por exemplo, no estudo de tráfego, não me lembro agora de cabeça o percentual, mas a maioria das pessoas que iria estar na Rua das Palmeiras não vai para a Ponta Aguda. A maioria das pessoas vai para a região central. Então, aquela ponte ali já não atenderia a maioria das pessoas que vêm para o Garcia. Segundo, fazer a ponte ali na Rua das Palmeiras, ela prejudica a questão da mão única da República Argentina sentido centro. Terceiro, as pessoas que estão no centro e quiserem acessar essa ponte, vão ter que ir até a fonte, congestionar o trânsito na fonte e prejudicar quem vem do Garcia. Então, vai gerar lá mais um grande problema. Quarto, nós estamos tirando uma ponte que tem um vão de 150 metros total, de ponta a ponta, contando a ponte, contando mais as extremos, cabeceiras, substituindo uma outra localidade por uma ponte que tem um vão de 300. Sendo que me falaram que existe um estudo hidrológico que orienta que não tenha pilar essa ponte. Então, se a ponte não pode ter pilar e ela passa de 150 para 300 metros o vão, o custo dela vai passar de 35, 40 milhões para 90 milhões. E aí? Além de ter... E aí, por que então eu defendo que não seja ali? Eu defendo porque existe um estudo técnico e os técnicos chegaram a uma conclusão de que tem que ser ali na Rua Fraga da Chile. Bom, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, não é minha função. Então, se os técnicos estudaram e rejeitaram a ponte na Rua das Palmeiras, quem sou eu para uma decisão política mudar uma decisão técnica? Primeiro que eu entendo que o prefeito tem que respeitar a decisão técnica. O prefeito tem que respeitar as questões que são colocadas. E esse estudo já foi discutido, já foi rejeitado lá e foi aprovado na Rodolfo Fraga para Roxinha. Então esse é o primeiro argumento. Segundo, se lá tecnicamente é a melhor solução, porque vai atender a construção do binário na Ponta Aguda, porque vai atender todo o movimento do centro da cidade, e também atende o movimento do Garcia, para que fazer uma ponte que vai custar 3 vezes mais, 2 vezes e meia mais? E aí tem um outro problema. Se nós temos um financiamento do BID que aceita alterar uma obra dentro do financiamento, aceita. O financiamento do BID diz, olha, eu estou colocando essa ponte, eu não quero mais essa ponte, eu vou substituir por essa ponte. Ok, então tá, então eu substituo. Só que tem um pequeno porém nessa questão. Se eu estou trocando agora, não uma ponte por outra, mas se eu estou trocando 35 milhões por 90 milhões, e o município não tem capacidade de endividamento imediato para aumentar o valor do financiamento do BID, significa que eu vou ter que tirar alguma obra do pacote. E se eu teimar em fazer a ponte de 35 por 90, eu tenho que escolher quais são os 55 milhões que eu vou tirar do BID, de forma imediata. Significa que eu vou deixar de fazer 2 terminais de ônibus, que eu vou deixar de fazer o prolongamento da Humberto de Campos, que eu vou deixar de fazer o corredor de ônibus da Rua Amazonas e a reurbanização da Pedro Zimmermann, que são 53 milhões de reais. Então, não estamos falando só de uma questão de uma ponte. Nós estamos falando da concepção de um financiamento do BID, que é um financiamento de mobilidade sustentável. Então, nós não podemos avaliar dessa forma. Ah, mas pode ser mudado. Pode.
Mas quando o município vai ter de novo capacidade de buscar mais 53 milhões no BID? Daqui a 4 anos, daqui a 5, daqui a 8, talvez. E vai ter que começar o processo todo de novo. Daí eu não vou executar a Humberto de Campos, não vou executar elas, e ainda vou dizer o seguinte, agora eu vou ter que começar a fazer todo o estudo hidrológico, todo o estudo de impacto de vizinhança, todo o estudo ambiental, tudo de novo. Porque aquilo que foi feito está sendo jogado na lata do lixo. Só porque, olhando de cima, eu achei que é mais bonito passar por aqui e não por aqui. Todas as questões foram avaliadas tecnicamente. E, gente, o que eu estou colocando aqui é uma defesa de uma questão que foi analisada tecnicamente. E eu defendo a posição técnica. Então, dentro desse aspecto, de todo esse conjunto de fatores, nós não podemos, por uma questão política, prejudicar a cidade. E a mudança de local da ponte, literalmente, prejudica a cidade. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fabrício, diretor técnico da ABC. Sou arquiteto, trabalho há 10 anos com um projeto de ciclovias. Tive escritório com o Blumenau já, com isso. Trabalho na Prefeitura de Indaial, fui diretor de trânsito durante 6 meses. E o que acontece hoje no Brasil com relação ao projeto das redes cicloviárias é que nós não temos uma capacitação, eu afirmo isso por experiência própria, que nós não tivemos essa capacitação. Eu não tive essa capacitação no curso de arquitetura e urbanismo. Os cursos de engenharia civil e arquitetura urbanismo no Brasil não ensinam a projetar ciclovias da forma correta. Nós tivemos um sistema cicloviário em Blumenau que iniciou em 98, na administração anterior, com as ciclofaixas. Elas têm um erro de concepção, que é jogar o ciclista numa pista sem proteção, numa via principal, numa via expressa ou uma via principal de bairro, via arterial, representada pela alta velocidade dos veículos. Aí nós tivemos a continuidade na administração atual com a proposta de colocação das ciclovias nas calçadas, mas impacto, Só que ainda a gente observa alguns problemas com relação a larguras, algumas dimensões, rampas, essa acessibilidade. Eu vou fazer uma comparação com os corredores de ônibus. Os corredores de ônibus, na realidade, estão sendo, de certa forma, estão tendo um sucesso hoje. Nós precisamos do corredor de ônibus. E a gente observa que o corredor de ônibus ele tem uma identidade. Quando você vê o corredor de ônibus, ali é o corredor de ônibus. Mas hoje, em Blumenau, nós temos a identidade do sistema cicloviário, de certa forma. E eu queria saber, assim, qual a tua posição com relação a ABC sempre tem buscado, nesses anos, um maior contato com a prefeitura, no sentido de nós temos contatos, por exemplo, com técnicos holandeses. Eu vou citar um exemplo do intercâmbio que foi feito com técnicos da Holanda, um projeto ciclorrutas em Bogotá, na Colômbia. Não sei se o senhor chegou a conhecer o projeto Transmilênio, que é um projeto de corredores de transporte coletivo, o sistema de Curitiba aprimorado, com 300 quilômetros de ciclovias, com o projeto de financiamento do BID, com um suporte técnico de engenheiros da Holanda, que foi considerado a melhor escola nessa área de engenharia. Então, como é que o senhor poderia, numa administração, abrir essa parceria com a ABC? Nós temos contato, nós podemos trazer expertise, no caso, pessoas que têm contato com isso aí. Como é que poderia ser essa abertura para nós realmente transformarmos e darmos uma cara para esse sistema, Porque hoje ele não está interligado, são segmentos, Então, essa é a minha pergunta. Bom, vamos lá. Existe sempre o ideal e o possível. O ideal, obviamente, era que a gente fizesse o máximo possível de ciclovias e a ligação de todas, a interligação, e todas interligadas e com uma área exclusiva, específica, algo realmente de primeiro mundo. Mas quero dizer assim, como é que eu pretendo agir? E vamos ser pragmáticos. A gente vai ter que sempre agir no diálogo. Então, eu entendo que todos os projetos que envolvam o BID, que envolvam o financiamento, já devem prever isso. As novas obras devem prever isso.
E isso a gente tem que colocar no custo da obra. E isso deve passar por uma avaliação técnica. E aí, se vocês têm pessoas técnicas que podem avaliar isso, é muito importante. E eu defendo o seguinte, historicamente na nossa cidade, se optou o seguinte, eu tenho R$1 milhão, eu consigo fazer 1 quilômetro de asfalto, eu vou fazer 1 quilômetro de asfalto sem ciclovia, ou eu vou fazer 900 metros com ciclovia e calçada? Eu vou fazer 900 com ciclovia e calçada. Eu penso assim, eu encurto o trajeto a ser executado, porque eu tenho que ter duas visões, e aí que eu volto para o ideal de prática. Ou eu consigo aumentar a minha capacidade financeira de executar mais, ou se eu não consigo aumentar a capacidade financeira do município de executar mais, eu faço menos, mas faço bem feito. E aí que está. Eu quero fazer a pavimentação daquela rua naquela comunidade. Eu tenho R$1 milhão. Eu consigo botar 1.100.000, 1.200.000? Não consigo, porque eu tenho demanda de saúde, demanda de educação, não dá. O caixa do município vai permitir só 1 milhão esse ano naquela aplicação. E eu tenho duas opções. Eu uso 1 milhão para fazer 1 quilômetro só de asfalto, ou eu uso para fazer 900 metros com calçada e ciclovia. Eu quero fazer com calçada e ciclovia, porque é mais barato para o futuro, do que no futuro ter que remendar. Existem casos que a gente vai ter que adequar. Pega a região central, onde já é uma região consolidada, e aí vamos ter que estudar a forma de adequar corretamente. Porque nós temos que adequar corretamente para garantir segurança tanto para o pedestre quanto para o ciclista, os dois. Então vai ter que ser discutido isso. E dentro de um orçamento que a gente vai ter. O que eu entendo é que a prefeitura tem que ter a capacidade de reduzir ao máximo a sua despesa meio para poder gastar com a despesa fim, com a atividade fim. Então a prefeitura tem que reduzir ao máximo a sua estrutura, tem que reduzir ao máximo o seu custeio para poder investir ao máximo nessa área. E aí, dentro do orçamento possível, fazer bem feito. E claro, que podendo ter técnicos que tenham conhecimento e que saibam também ver a situação real, com certeza é bem-vindo. E é importante. Porque talvez esse técnico possa me dizer, muitas vezes, uma forma até mais inteligente de resolver o problema, gastando menos. O Giovanni, acredito que deve ser a última, né? Daqui a pouco você... Eu vou, são 10h10 já. Jean, seguinte, hoje, dentro do CETERM, existe a Escola Pública de Trânsito, né? É um órgão que tem o intuito de fazer educação no trânsito. Porém, a ABC Ciclovias já há um bom tempo, já mais de anos, já vem alertando, né, que essa escola ela só tem feito educação para motoristas. Ela não forma cidadãos para lidar com o trânsito, né? Você pega, por exemplo, na Feira da Amizade, agora em junho, julho, ali, eles fazendo com que as crianças só se preocupem em ser motoristas e não ciclistas, nem pedestres, nem usuários de transporte coletivo. O senhor tem hoje, como disse, né, o candidato do PMDB e o CETERM, hoje é uma pasta do PMDB. O que eu lhe pergunto é necessário a gente mudar essa concepção? E se for necessário, o senhor vai ter a coragem de enfrentar isso, né, e talvez até demover as pessoas que estão lá? Bom, primeiro eu quero te dizer que eu entendo que é preciso mudar, porque trânsito não é só aprender a dirigir. Trânsito é um conceito amplo e tem todas as questões que envolvem o trânsito. Então, tem que mudar essa forma, né? E por isso que eu entendo de que a ocupação dos espaços temos que ter critérios técnicos de ocupação dos espaços e pessoas que tenham qualificação mínima. Tá? E essa qualificação mínima vai permitir que a pessoa possa fazer um trabalho mais amplo, porque ela vai ter uma visão mais ampla.
né? Existe um outro questionamento que muitas vezes a gente discute, olha, a gente fala do cargo comissionado, mas o cara ganha R$2.000 por mês, 2.400 para ser gerente, e ninguém que tem uma empresa que tem capacidade técnica vai deixar sua empresa ou sua capacidade técnica para ir lá ganhar 2.400 por mês. Aí tu acaba ocupando o cargo comissionado com alguém que não tem a qualificação, porque quem tem qualificação não vai querer ocupar por esse valor. Mas isso é uma outra discussão, né? Mas acontece isso na prática. Às vezes a gente diz que é importante ter esse cara aqui como diretor, porque daí vai fazer funcionar. Ah, mas esse cara na empresa dele, ele ganha 10 por mês. Ele vai virar diretor da prefeitura para ganhar 3,5? Não vai. Então, isso é um problema que existe. Mas a gente tem que exigir, né? Eu acho que aí que tá, tu não pode nivelar por baixo, tem que nivelar por cima, sempre. Então, tem que exigir da Escola Pública de Trânsito uma visão mais ampla, tem que exigir uma visão global, tem que exigir que seja feito um conceito, desde a questão de como usar o transporte coletivo, desde a questão da bicicleta, desde a questão do carro, do respeito ao pedestre, que tem toda essa visão global. Isso tem que ser feito. E isso é independente de partido político. Isso é uma questão de visão do gestor. Eu entendo que tem que ter. E aí, por isso é importante o diálogo. Porque no dia a dia o prefeito acaba sendo sucumbido pelas demandas da cidade. E muitas vezes ele acaba não tendo essa visão porque ele não consegue chegar lá para ter essa visão. Então, quando tem a participação da sociedade, é fundamental para que se abra espaço para criar esse diálogo e a própria sociedade participar efetivamente do processo. E isso é muito importante. Então, é dentro dessa forma que eu pretendo trabalhar, com diálogo, conversando, buscando a forma correta de agir, para que a gente possa realmente ter uma ação concreta. Então, com certeza tem que mudar e tem que permitir essa visão mais ampla da Escola Pública de Trânsito. Obrigado. O senhor tem 2 minutos para fazer as considerações finais que a gente está encerrando esse programa. Gente, obrigado pela oportunidade, agradecer aqui o espaço, né, parabenizar vocês pela iniciativa e queria muito, né, aproveitar a oportunidade, pedir o voto de cada um de vocês, da família, dos amigos, e realmente pedir a oportunidade de poder cuidar da nossa cidade. Eu quero, acima de tudo, respeitar e ouvir as pessoas. E respeitar também as questões técnicas. Como prefeito, eu não quero impor nenhuma decisão. Eu quero apenas intermediar, dialogar e unificar as decisões. Permitir que as decisões sejam as melhores para a nossa cidade. E quero, sim, ser um executor das decisões que a sociedade entender que sejam as melhores para Blumenau. É para isso que eu quero pedir a oportunidade, quero novamente reiterar, pedir o voto e pedir a chance de ser prefeito. Na minha vida, desde presidente da Associação de Moradores, vereador, deputado estadual, secretário do Estado, eu aprendi muito na questão do diálogo e na questão de buscar o resultado. E para mim o melhor prefeito é aquele que sabe ouvir e sabe solucionar as demandas da sociedade e que dá o retorno para a sociedade. É isso que eu quero fazer como prefeito. Ouvir e buscar soluções. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado e parabéns a todos por realizarem esse evento. Muito obrigado. O Portal Controvérsias e LC Ciclovias agradece a todo mundo que está aqui no Galvão da Diretora da FUC e também assina a gente pela internet. E todo mundo uma boa